universidades nacionais, 3 universidades moçambicanas fazem parte das 200 melhores universidades do continente africano. Numa lista de resto, dominada pela África do Sul, as primeiras 8 melhores universidades estão localizadas na África do Sul e depois, já bem a seguir, vêm universidades moçambicanas, nomeadamente a Universidade Eduardo Mondlane, a Universidade Católica de Moçambique e a Universidade Pedagógica, concretamente Maputo. Portanto, a referência aqui não é a Universidade Pedagógica no seu todo, até porque foi desagregada, é a Universidade Pedagógica ao nível de Maputo. Vamos em direto falar com Nelson Zaval. Nelson Zaval é pesquisador, é professor universitário, foi responsável da área de qualidade na Universidade Eduardo Mondlane, portanto, com alguma especificidade para estas matérias. Vamos aqui compreender o que conduziu a que Moçambique tenha 3 universidades nesta lista e o que se pode fazer mais para que o nosso país possa ter um maior destaque neste ranking. Nelson Zaval, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Vamos olhar para a UEM. A UEM tem um salto qualitativo da posição 64 para a posição 36. Aqui os critérios são o registro, doutoramentos e também o ensino presencial com alguma relevância. Pode nos explicar os termos e o que conduz a que o nosso país esteja nesta posição? Boa noite, STV, boa noite, Moçambique, boa noite, Mucipo. Obrigado pelo convite que me foi formulado para comentar sobre essas matérias. Acho que é importante, antes de responder à sua pergunta, de contextualizar o que é essa coisa de rankings. Se me permite fazer isso, muito rapidamente. Porque, de outra forma, não será fácil... Exato. Vamos a isso, Nelson. Vamos a isso. Sim, então, rankings é uma espécie de classificação das universidades com base em critérios específicos. Então, para nós sabermos se uma universidade está na melhor, na pior ou na média posição, é importante que nós tenhamos conhecimento sobre a metodologia Nelson, usada. Peço para que se desloque para o seu lado esquerdo. Sim, a metodologia que é usada para classificar, para caracterizar e avaliar as diferentes universidades. Eu vou me referir apenas a 2, 3 metodologias, apenas para que os telespectadores tenham alguma informação sobre esse assunto. Exato. Existem 2 tipos de metodologia. Existem metodologias que fazem rankings na base daquilo que chamaria substância da universidade. Existem metodologias que fazem rankings na base do que chamaria aspectos formais e de visibilidade da universidade. Existem 2 rankings, por exemplo, entre os quais esse a que se referiu, o Webometrics e o OnRank. Esses 2 rankings, as suas características é que olham a forma como a universidade está visível e popular, e sobretudo agora que estamos na era das redes sociais, quão popular ela é, quão visitada ela é, de que maneira os links são visitados, etc, etc. Portanto, é uma visibilidade em termos digital. Essa é uma coisa, é uma das formas de fazer ranking. Outra forma é verificar aquilo que chamaria de substância. Existe, por exemplo, o ranking de Xangai, o ranking de Times Higher Education, o ranking de QS Education. Esses rankings olham para critérios que têm a ver com as funções principais da universidade, nomeadamente o ensino, a investigação e a extensão, e mapeiam os produtos principais dessas 3 funções. Por exemplo, número de publicações, professores que ganharam prêmios nobres, antigos estudantes que ganharam prêmios nobres, publicações indexadas, publicações em revistas de prestígio, etc, etc. Então, muitas vezes, as nossas universidades em Moçambique, quando elas aparecem nos rankings, aparecem sobretudo nos rankings de visibilidade, portanto, de visibilidade digital, e raramente nos rankings de substância. Exato. Portanto, esses rankings a que se refere hoje são rankings em que a universidade, as nossas universidades aparecem porque são aquelas que são mais visitadas do ponto de vista digital. Não é por acaso que é a UEM, não é por acaso que é a UP,
E não é por acaso que é a Universidade Católica. Se olharmos para os dados dessas 3 universidades, vamos perceber por quê. Só para dar Mas, Nelson, isso é crítico. Alguns dados, só para o município perceber isso. Mas isto é crítico, porque o que está a dizer é que o critério não foi substância, foi visibilidade pelos mídias digitais. É isso mesmo, os links, os domínios, etc, etc. E ainda que isso tenha alguma relação com critérios substantivos, já que vou me referir agora, mas não é essa a base. Seria de estranhar se olhar para os rankings, se alguém entrar no Google e procurar os rankings das universidades moçambicanas, não há de encontrar, por exemplo, nenhuma universidade moçambicana que esteja na lista das melhores universidades, por exemplo, de Xangai, nas melhores universidades de Times Higher Education. Exato. Mas vai encontrar na lista de Webmetrics de Unirank, que é essa lista que se refere agora. E há de ver que essa presença das universidades, em particular da Universidade Eduardo Mondlane, vai variando em função da sua presença na web. Por exemplo, só para dar um exemplo muito simples, na Webmetrics, a UEM, em 2017, por exemplo, estava na posição 25. Em 2018, passou para a posição 106. E isso levantou alguma polêmica aqui no país, pensando que a universidade baixou de qualidade, mas a universidade não alterou tanto. Em 2019, estava na posição 39. E em 2020, estava na posição 81. O que significa que essa oscilação é em função da oscilação da visibilidade na web, não necessariamente da substância da universidade. Não sei se me faço entender. Exato. Essencialmente, isto quer dizer que este ranking não mede qualidade do ensino, mede as universidades mais vistas na web. Mais vistas, mais visitadas, por exemplo, no período de exame de admissão, há muitas universidades visitadas pela razão do exame de admissão. Mas isso não significa necessariamente que essas universidades não tenham qualidade, não é isso que estou a dizer. Exato. O que estou a dizer é há vários critérios que são usados. Neste caso, são critérios de visibilidade. Significa que essas universidades são populares nos mídias, não, são populares, os seus domínios são muito visitados. É isso que significa. E não é para menos, isso está ligado aos dados das próprias universidades. Só para explicar um pouco esses dados da universidade. Nós temos cerca de 200 mil estudantes no ensino superior. E a UEM, no ensino público, temos cerca de 70%. No ensino privado, 30%. A UEM e a UP juntas, a UEM tem cerca de 40 mil estudantes. A UP, digamos, aquela antiga UP, toda junta, aquela que depois foi repartida por tantas universidades, tinha cerca de 50 e tal estudantes. Então, tudo isso faziam 90 estudantes. A UCM tem cerca de 20 mil estudantes, dos cerca de 50, 60 mil estudantes do ensino privado. E outras universidades são pequenas, tem até 5 mil estudantes. Então, no prazo que se a maior parte dos estudantes e as suas famílias visitam essas universidades, é lógico e é natural que elas vão estar na melhor posição. Exato. Mas não significa que não tenham dados substanciais, mas esses rankings em particular não medem isso. Exato. Muito bem, mas nota-se aqui, quando se lê o ranking, nota-se que a situação da UEM é, portanto, evolutiva entre o ano passado e este ano, e a situação da UP, a UP cai. O que pode explicar isto, considerando o critério da popularidade? A UEM melhorou a sua imagem, melhorou a sua posição, a UP recuou. O que explica isso no seu entendimento? Eu acho que no espaço do ensino superior moçambicano, a UEM, por razões históricas, concentra boa parte dos indicadores que permitem estar numa posição favorecida. É a primeira universidade, é a universidade, por exemplo, que tem maior número de doutorados, de cerca de 1.700 docentes que a UEM tem, cerca de 400 são doutores. A UP, aquela antiga, digamos assim, eu prefiro referir-me a essa porque agrega todas as universidades, tínhamos cerca de 3 mil docentes e cerca de 300 que eram doutorados. Então, essa é a primeira situação. A segunda é que a UEM, há um novo relatório da Unesco que foi publicado sobre a situação do ensino superior, ciência e tecnologia em Moçambique, que mostra que a UEM é a universidade que mais produção científica tem.
portanto, produz mais publicações, seguida não é seguida por nenhuma universidade moçambicana, mas é seguida por um instituto de pesquisa, por exemplo, como o Instituto de Investigação da Manhissa e o Instituto Nacional de Saúde, o próprio Ministério de Saúde, porque a maior parte das publicações estão na área de saúde. Portanto, é de longe a UEM a universidade que apresenta essas características. Agora, ao mesmo tempo que a UEM que mantenha a posição inicial aqui para termos um melhor enquadramento da sua imagem. Exato. Essa posição está correta. Sim, sim. Sim. Ao mesmo tempo que a UEM tem essas características, a UPI também é aquela universidade que aparece a seguir. Eu acho que essa oscilação deve dever-se a esta compartimentalização que a Universidade Pedagógica sofreu, que chegou a parte de Maputo, depois tem o Unisab, outras universidades são nas várias províncias de Moçambique, mas também ao fato da Universidade Pedagógica tradicionalmente ter sido uma universidade dirigida para determinadas áreas científicas, não uma universidade compreensiva e multidisciplinar, como é o caso da Universidade Eduardo Mondlane. Exato. Não podemos deixar de falar das melhores universidades de acordo com este ranking. As primeiras 8 são universidades estabelecidas na África do Sul e depois já a Universidade do Cairo, entre outras. O que explica que a África do Sul tenha as melhores universidades? Tem a melhor formação, através desta melhor formação tem melhor fama, tem mais publicação. O que conduz? Porque se olharmos para os rankings, incluindo os outros que citou, a África do Sul tem sempre uma posição privilegiada. Eu acho que na África do Sul tem mais ou menos 5 universidades que dominam os rankings. É a Universidade de Cape Town, a Universidade de Wits, de Stellenbosch, a Universidade de Durban, tanto as tradicionais que dominam os principais rankings que existem no mundo. Eu acho que tem mais ou menos 4 ou 5 fatores, a meu ver. O primeiro fator, diria que é a política pública que existe lá de financiamento à universidade. Portanto, a África do Sul é dos países que tem não só a maior capacidade de financiamento, como também a maior vontade política de financiamento da universidade, em particular da investigação. Lembre-se que a boa parte dos indicadores que classificam as universidades de melhores ou não melhores tem a ver, concentram sobretudo sobre dados de investigação. E o nosso país, infelizmente, o novo relatório refere isso, a que me referi anteriormente, que só dedicamos cerca de 0,33% do PIB que temos em Moçambique para o financiamento do ensino superior. E boa parte desse PIB não é para financiar a investigação, é para financiar o pagamento do salário dos professores, infraestruturas, etc, etc. Então, essa é a primeira razão, portanto, políticas públicas viradas para o financiamento do ensino superior. Depois, temos políticas públicas que incentivam a investigação. Por exemplo, na África do Sul, os professores não só têm bons salários, se comparados com salários que existem nas várias partes de África, em Moçambique em particular, como também tem pacotes de incentivos em função da produtividade. Né? Produtividade em particular científica. Então, um professor na África do Sul, quando produz determinado número de publicações ou determinados estudantes de doutoramento, ele recebe uma parte do dinheiro, não necessariamente para ficar no seu bolso, mas para continuar a fazer investigação. Portanto, temos esse fator também. E depois, temos o fator, na minha opinião, que tem a ver com a economia envolvente. A economia envolvente sul-africana é uma economia robusta, como todo mundo sabe, mas é, sobretudo, uma economia que demanda conhecimento produzido na universidade. É uma economia que está intrinsecamente ligada à possibilidade de absorção do conhecimento produzido na universidade, não só sob forma de graduados, como também sob forma de tecnologia, de inovação, de patentes, etc, etc. Então, temos esses fatores que, a meu ver, contribuem para que a Universidade Sul-Africana seja melhor. Existe um ditado que diz assim, para ver se posso resumir tudo isso que eu disse. Exato. Que a relação entre a universidade e o desenvolvimento, às vezes, pode inverter-se. As condições de desenvolvimento que nós nos encontramos, isto é, econômicas, financeiras, etc.,
são relevantes para a qualidade da universidade que nós temos. Se nós temos melhores condições, melhor economia, melhor PIB, melhor etc, etc, é muito mais provável que possamos financiar a nossa universidade para ser melhor. Agora, se nós não temos essas condições, vai ser muito difícil que a nossa universidade seja melhor. Exato. Uma última questão é a Universidade Católica, que entra para esta lista, uma universidade privada, com a sua sede na Beira. O que conduz ao UCM? A UCM é uma das universidades também mais famosas, mais visitadas, com mais pesquisa no país. Eu acho que a Universidade Católica, primeiro, a Católica com a Politécnica, são das primeiras universidades privadas que foram criadas em Moçambique. Então tem um legado histórico. A Universidade Católica, se a memória não me falha, é a primeira que foi criada, antes até da Universidade Politécnica, ou eventualmente a Politécnica foi a primeira, por aí, por meados dos anos 90. Então, ao longo desse período, a Universidade Católica soube adaptar-se às situações, às condições que nós estamos, em particular oferecendo um ensino à distância e um ensino de pós-graduação. Se formos a olhar, a Universidade Católica tem cursos de mestrado, tem cursos de doutoramento, tem delegações em quase todas as províncias de Moçambique, ou pelo menos as regiões de Moçambique, e tem um corpo docente mais ou menos qualificado, em particular quando colabora com universidades congêneres, sobretudo da zona da lusofonia, Portugal e Brasil, etc. E beneficia-se do fato de ter como patrono a Igreja Católica, que é uma das instituições com mais formação a nível do mundo. Eu acho que essas condições são propícias para criar esse ambiente. Mas ainda assim, a Universidade Católica, eu não acho, porque se nós rastrearmos a Universidade Católica, por exemplo, para as principais bases científicas de produção científica mundial, de prestígio mundial, a maior parte dos pesquisadores, das pesquisas que estão lá, não estão indexadas da Universidade Católica, como não estão a maior parte das universidades que temos em Moçambique. Portanto, temos uma pesquisa relevante local, nacional, mas ainda não é uma pesquisa relevante a nível internacional. Exato. Nelson Zaval, muito obrigado pelos seus comentários em relação a este ranking que indica que 3 universidades em Moçambique fazem parte das melhores universidades em África. Aqui a explicação dos critérios que favoreceram Moçambique, sendo que estes critérios não colocam em causa o fator qualidade. Nesta lista, a África do Sul domina, com mais de 8 universidades como as melhores do continente africano. A África do Sul domina em todos os critérios, incluindo o critério de substância ou qualidade. Caro telespectador, vamos avançar.